Vamos falar dos tipos dos fluxômetros, começando pelo medidor do tipo aleta. Esse medidor do tipo aleta ele é utilizado em motores convencionais, tá? E nós vamos ver por quê. E como que ele funciona? Eu tenho lá o meu transmissor, como foi dito, instalado na linha de entrada de alimentação de combustível do motor, né? Então, esse sinal do transmissor, no caso do tipo aleta, ele pode ser produzido por uma aletazinha móvel que está montada na minha linha de fluxo. O impacto do meu combustível vai fazer a minha aleta se mover contra a força de restrição de uma mola que eu tenho segurando essa aleta, e essa mola é calibrada. Então, a posição final que essa aleta assumir com o fluxo de combustível vai representar a medida da razão na qual meu combustível está passando através do medidor de fluxo. E o sinal correspondente que vai ser enviado ao meu indicador para demonstrar ao piloto qual é o fluxo de combustível médio sendo consumido. Um sistema medidor de fluxo do tipo aleta está ilustrado na nossa figura aqui. Então, na verdade, eu tenho dois tipos de medidor de fluxo do tipo aleta. Então, nós podemos ver aqui o fluxo de combustível entrando no nosso transmissor, fazendo com que ele funcione, posicione esta aleta que vai começar a girar essa espiral, e através desse giro eu tenho ali um motor e um estator que vai enviar um sinal elétrico para o meu indicador. O sistema mais simples, eu tenho entrada de combustível, como a gente viu, ela vai começar a defletir essa aleta, então ela vai começar a trazer essa aleta na direção do fluxo de combustível, e na medida desta deflexão vai indicar para mim lá no meu indicador de cabine qual é o fluxo de combustível que está passando. Simples assim. Parece aquelas portas de cachorro, portas de gato, porta de salão, tá? Então, ela abre e fecha. Quanto mais ela abre, maior o fluxo que está passando. Quanto menos ela abre, menor é o fluxo que vai ser indicado ali para mim. Então, eu posso ter problemas aqui também? Posso. Eu posso ter um travamento desse fluxômetro aqui, tá? E isso pode atrapalhar o meu sistema de combustível. E a queda no fluxo de combustível também traz para o piloto, para o operador da aeronave, algumas informações importantes que ele pode precisar caso esteja passando por alguma emergência ou mau funcionamento do seu sistema. Já no medidor tipo fluxo de massa, que é utilizado em motores a reação, ele difere por quê? Porque esse transmissor que é usado nos motores a turbina, do tipo fluxo de massa, ele tem uma faixa de 500 a 2.500 libras por hora. Enquanto o nosso tipo aleta, ele vai atingir ali 250, 300 libras por hora de consumo. Tá? Então ele é utilizado em aeronaves de menor porte, em aeronaves menos potentes. As aeronaves mais potentes, elas consomem uma quantidade absurda de combustível por hora, e aí, por isso, se faz necessário um novo tipo de medidor de fluxo de combustível. Tá? Então, esse medidor do tipo fluxo de massa, ele vai consistir de 2 cilindros, e esses cilindros estão colocados na nossa corrente de combustível, então está na minha linha principal de combustível, de maneira que a direção do fluxo de combustível fique paralela ao eixo desses meus cilindros. Esses cilindros possuem, então, pequenas aletas na periferia externa da sua montagem. O cilindro que está contra a corrente, chamado de impelidor, é comandado a uma velocidade angular constante pelo suprimento de força. Essa velocidade vai impor um momento angular ao meu combustível e vai ser medido para indicação lá na minha cabine. Então vamos ver uma foto dele agora. Eu tenho aqui o meu sistema de fluxo de massa. Vocês podem pausar aí o vídeo e dar uma estudada no nosso fluxômetro. Tudo bem? O que a ANAC vai cobrar de vocês nesta parte de fluxômetro? Quais são os tipos existentes e onde eles estão instalados? Por que eu tenho o tipo aleta, onde ele vai ser empregado, e o tipo fluxo de massa, em que tipo de motores ele será empregado?
tá? Ninguém vai cobrar de vocês o funcionamento, a construção desses componentes. Então, o meu combustível que está passando ali pelos cilindros vai transmitir a velocidade angular para uma turbina, que é o cilindro que está a favor da corrente, e vai ocasionar, assim, a rotação dessa turbina, até que a força da mola de restrição balanceie essa outra força, devido ao movimento angular do meu combustível. A deflexão da turbina vai posicionar um magneto no segundo transmissor harmônico para a posição correspondente ao meu fluxo de combustível. A posição da turbina vai ser transmitida para o indicador na estação de voo por meio de um sistema CEL-SYN, que é um sistema síncro. Então, o pessoal que pretende seguir GMP vai se deparar com todos esses equipamentos, todos esses componentes aqui e vai precisar saber aviônica. E o pessoal de aviônica vai precisar entender todos esses conceitos. Tudo bem? Então, mais uma vez, professor, eu não sei o que é um sistema CEL-SYN, não sei o que é um sistema síncro, eu não sei o que é um transmissor harmônico. Vocês precisam estudar a matéria de elétrica básica. Então procurem o professor responsável pela matéria e tirem todas as suas dúvidas com ele, para que vocês possam ter um bom entendimento de como funcionam esses indicadores. Aqui a nossa intenção é só mostrar para vocês quais são os indicadores existentes no sistema de combustível e como que basicamente eles operam, certo? Então deixei aqui a imagem de um indicador aqui de fluxo de combustível e ele tem várias outras funções que ele pode mostrar para a gente aqui, tá? Então, vocês conseguem fazer a leitura do fluxo em tempo real e a gente consegue definir que o fluxo do motor direito está um pouquinho maior que o fluxo do motor esquerdo. Isso é um problema? Não necessariamente. Eu preciso saber qual é a tolerância da diferença entre os dois sistemas. E eu preciso também entender o que está acontecendo deste lado da aeronave. Ela pode estar com um vento de través aqui, só do lado direito. Esse vento não está atingindo o lado esquerdo. Então, esse motor está precisando fazer mais força para acompanhar o sistema esquerdo, o sistema do motor esquerdo. Tudo bem? O indicador de pressão de combustível, também outro indicador importantíssimo do nosso sistema, ele é um instrumento que indica a pressão com que esse combustível está trabalhando no nosso sistema e entra no carburador. Esse indicador pode ser incluído junto com o indicador de pressão de óleo e indicador de temperatura de óleo. Tá? Então, se eu tiver 4 motores, eu terei um desses indicadores para cada motor. Então, serão 4 indicadores de pressão de combustível. Então, eles estão ligados ao número de carburadores que existem nessa aeronave. Cada carburador vai ter o seu indicador de pressão de combustível. A maioria das aeronaves atualmente possui indicador separado para essas funções. Então, eu não tenho muito mais essa figura com vários indicadores aqui, compartilhando um mesmo painel, tá? Eu tenho os indicadores individuais. Hoje, com a instalação de telas sensíveis ao toque, com toda a digitalização das máquinas, fica muito mais fácil fazer essa divisão e mostrar ali para o piloto somente o que ele precisa, tá? Mas vamos lembrar que essa apostila aqui ela foi feita há muitos anos atrás, então ela pode ter aí alguns componentes que a gente nunca mais vai encontrar pela frente, tá? Do jeito que eles são apresentados na apostila. Então, qual que é a finalidade do meu indicador de pressão? Indicar a pressão na linha de combustível depois que ela saiu da bomba. Então, ela vai dar uma indicação do bom funcionamento da minha bomba e da boa saúde do meu sistema. Se estiver tudo bem com a minha bomba e eu não tiver nenhum entupimento ou algo assim no meu sistema de combustível, esse
indicador de pressão vai operar sempre dentro do seu arco verde. Se a pressão do combustível estiver baixa, isso pode ser devido a uma falha da minha bomba, então o meu operador vai optar por não sair com essa aeronave. Na verdade, vai optar não. O operador, ele não poderá sair com essa aeronave, correndo o risco de sofrer um acidente porque ele tem algum problema na bomba, tá? Pode ter algum problema na bomba. Então o pessoal de manutenção entra em ação mais uma vez e vai descobrir o que está acontecendo de errado naquele sistema. Coloquei para vocês aqui 3 painéis de combustível para mostrar também aqui as luzes que eu tenho nos meus painéis e no sistema de combustível que a gente está tratando, tá? Então eu tenho à esquerda o painel do 737-200, no meio o 737 clássico, que é ali a partir do 300, 400 até o 900, né? Então esse painel do meio. E o painel aqui da direita é o painel do NG, o painel do Max. Prestem atenção que foram reduzindo, né, o tamanho dos componentes do painel, porém, os equipamentos que existem em um e outro são muito parecidos. Tá? Então aqui a gente consegue ter várias informações. Aqui nós temos até a informação de aquecimento desse combustível, tá? Então os primeiros 737 eles tinham essa possibilidade do aquecimento de combustível. As minhas bombas de combustível aqui, elas vão aparecer se estão operando ou inoperantes, tudo bem? Tenho outras bombas aqui, então os avisos de baixa pressão na minha bomba. A minha válvula seletora de alimentação cruzada, que vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Então tem várias informações aqui, ó. Temperatura de combustível, então tem aqui um indicador de temperatura do combustível. Serve para o piloto saber se ele está passando por uma condição ali de operação em local muito frio, se ele vai ter problemas, né? Pode encontrar algum problema de congelamento, daí a importância de se manter o nosso sistema livre de água e outros tipos de contaminação. Nesse painel do meio a gente já consegue ver, ó, tá? Essa aqui está no modo teste, tá bom, gente? Por isso que todas as luzes estão acesas. Durante o funcionamento da aeronave, todas essas luzes amarelas aqui, ó, devem estar apagadas. Após o acendimento desse motor, após o aquecimento desse motor, todas essas amarelas devem estar apagadas, tá bom? Essas luzes azuis aqui, elas são as luzes de trânsito das minhas válvulas. Quando eu seleciono, faço a seleção dos tanques e motores, essas luzes aqui vão se acender para dar indicação se a válvula está fechada, se ela está travada, se ela está aberta ou se ela está em trânsito. Ela está indo de uma posição para outra. Quando ela chegar na outra posição, a luz acende ou a luz apaga. Então aqui vocês podem ver uma luz de filter bypass. Isso significa, se a aeronave estivesse operando e essa luz acendesse, que este filtro ele está entupido, tudo bem? Então o filtro do sistema esquerdo, ou seja, do motor esquerdo, está entupido. Quer dizer que combustível do meu sistema esquerdo está comprometido, está contaminado e entupiu o meu filtro. Isso aqui vai ficar aceso, o piloto não consegue apagar. Só vai ser resetado isso aqui, só vai apagar quando o pessoal de manutenção for lá e efetuar a troca do elemento filtrante e a limpeza das linhas de combustível e dos outros componentes. Tá bom? Aí ela apaga. Tá? Logicamente vai apagar quando eu desenergizar a aeronave, mas assim que eu energizar, todas as luzes se acendem para um teste, né, para saber se a luz está funcionando, e esta vai permanecer acesa. Aí nós temos um grande problema, porque o nosso sistema de combustível foi comprometido. As luzes de baixa pressão de combustível que vão operar para dizer ou eu tenho um problema na bomba,
Ou eu tenho um vazamento onde eu perdi todo o meu combustível, então não tenho mais fluxo, e com isso eu não tenho pressão. Ou pode ser ali um mau funcionamento, um travamento, alguma coisa assim, tá bom? Mas todas estão aqui para dar indicação do bom ou mau funcionamento do sistema. E aqui em cima, nossas bombas auxiliares que o piloto pode ligar ou desligar, tá? Legal, né, gente? E aqui um modelo mais novinho, mais limpo, mais bonito, né? Porém, com praticamente os mesmos componentes dos modelos mais antigos. Legal? Na nossa próxima aula, então, nós vamos iniciar o estudo sobre o sistema de combustível para aeronaves multimotoras. Então, nós vamos ver como é que o sistema dá conta de alimentar 2 motores, 3 motores, 4 motores, 6 motores. Vocês veem aí algumas aeronaves. Geralmente a gente encontra bimotora ou quadrimotora. Então, a partir de 2 ela já é multimotora. Então, a gente vai ver as diferenças principais desse sistema de combustível multimotor com que a gente já tinha visto até agora para uma aeronave monomotora. Espero encontrar vocês bem na nossa próxima aula. Se tiverem dúvidas, lembro vocês, deixe aqui embaixo no comentário, participe das nossas videoconferências, leiam as suas apostilas e, se precisarem de mim, é só me chamar. Um forte abraço, curte aí o nosso trabalho e a gente se vê na próxima. Falou, valeu, tchau!